Olá, muito boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos, eu e o irmão Benaneco, para estudarmos mais um tema do livro de Isaías, referente à lição número 11, e é um tema muito interessante porque fala do amor ativo. Fala de um amor, não um amor etéreo, mas um amor que se traduz em ações e não só em palavras. Nós vamos ver como já no Antigo Testamento, ao contrário das ideias que às vezes existem, aquilo que Deus queria dos seus adoradores era uma adoração prática e uma adoração que se traduzisse em atos. E por isso mesmo, o versório para esta meditação é um texto de Isaías que diz que se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. É um texto lindíssimo e que mostra a importância realmente daquilo que nós precisamos para demonstrar o nosso cristianismo. Pois é, muito obrigado, irmão Mário Oliveira, mais uma vez, os amigos, irmãos que nos assistem, no bom e rico programa da nossa igreja, Palavras Cruzadas, Lições da Bíblia, como disse bem na lição número 11, portanto, o amor que Deus quer é ativo, portanto, vale a pena ser fiel a Deus, e aqui nesta terra, portanto, não conseguimos enxergar o que Deus é, tanto aqui palavras introdutórias, tanto aquilo que Deus é, nós não conseguimos enxergar. Tanto entendemos que melhor é ser humilde e esperar pela eternidade através da nossa humildade. Deus quer que sejamos luzes na escuridão desse mundo, tanto que está mergulhado no mal, e vemos que cada vez mais à frente o mal parece que vai tomando conta de tudo, mas também sabemos que Deus não perde o controle daquilo que Ele criou, que é o universo todo. Mas, infelizmente, com essa verdade, na contramão, muitos de nós, onde eu, se calhar, sou o primeiro, não queremos saber dessa verdade, infelizmente. Mas eu invoco essas palavras por causa do contraste que existe entre os seres humanos, porque, segundo estudos, cerca de 285 mil pessoas detêm a quantidade da renda do mundo, portanto, a renda per capita do mundo, contra 6 bilhões de seres humanos que vivem na linha da pobreza. Portanto, isso mostra tudo aquilo que realmente o ser humano é. Por isso é que o que está escrito em 2 Timóteo 3, 1 até 7, entendo eu aqui, por via dessa lição, que é uma profecia cumprida. É uma profecia que a nós vai se vendo aquilo que realmente o ser humano hoje é, mas que Deus já terá falado através do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo há cerca de anos atrás. Nós queremos viver com Cristo, é importante realçar isso. Nós queremos viver com Cristo e na presença de Deus é sempre melhor, e por isso, se as nossas práticas forem mais, a vida eterna, eu sempre digo isso, vai ser uma miragem. Diante do exemplo, um exemplo que tocou muito aqui na introdução, entre o dirigente da sinagoga judaica em Nebraska, nos Estados Unidos, contra, podemos assim dizer, mas aqui de contra não tem nada, o líder de um grupo de ódio americano chamado, tal grupo tem o nome de Ku Klux Klan. Portanto, diante desse exemplo, irmão Mário, pessoas que nos assistem, irmão que nos assistem, diante desse exemplo, a minha pergunta é: que exemplo é que mais nós queremos? Que lições é que mais nós queremos? Para um bom convívio entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre colegas de escola ou de trabalho, entre vizinhos, entre irmãos em Cristo, entre irmãos de sangue, o que mais nós queremos? Quer dizer, diante de um exemplo desse, tá? Porque se houvesse olho por olho, dente por dente, aquilo que a justiça humana plasma nos vários livros de direito, é que o ser humano deve pagar por aquilo que faz. Aqui, o líder da sinagoga judaica nos Estados Unidos, em Nebraska, o que teria feito logo a primeira
era denunciar o caluniador ou a pessoa que ele perseguia, podemos assim dizer, mas, segundo o verso áureo, portanto, ele fez diferente. Surpreendentemente, alimentaram o inimigo, que afinal eram famintos. Por isso, quando as pessoas fazem o bem aos outros, não se deve entender como um ato de troca de favores com Deus para sermos salvos. Mas esse sim, ato, Beneneco, esse ato de misericórdia, ou se quisermos de dádiva, de amor para com aquele que é o nosso inimigo, isso amolece o coração e torna possível as relações, quer dizer, de outra maneira, havia uma barreira permanente e aquele homem que odiava profundamente, por uma questão de racismo, odiava profundamente os judeus, ficou de tal forma transtornado, de tal forma tocado, não é? Que inclusivamente chegou a pensar em tornar-se ele próprio um judeu. Porque aquilo realmente é uma coisa extraordinária. Não foi um discurso, não foi preciso eles, enfim, chamarem-no à razão através de palavras, isso não servia, para ele não servia, mas o facto de terem ajudado daquela forma trocou-lhe o coração e desfez as barreiras que existiam. Com certeza. Portanto, este é o texto de Isaías que estamos a falar. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, despedaçes todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa aos pobres desabrigados, e se vires o nu o cubras e não te escondas do teu semelhante? Isto realmente é extraordinário, não é? Com certeza, com certeza. É extraordinário. Exato, e dando continuidade aqui na lição de domingo, comprar uma coisa de graça, o que nós entendemos, o irmão Mauro depois vai dar aqui um chega, é que parece assim um contrassenso, ou seja, comprar algo de graça, ou seja, nós os pecadores, indignos, culpados, finitos por enquanto, compramos a salvação de graça. Aqui podemos, quer dizer, comprar entre aspas, porque a salvação não se compra. Por isso é que é comprar uma coisa de graça. Exatamente. O que nos pede, se fosse o caso até, né, se tivéssemos que empregar a palavra comprar, ou aqui o verbo comprar, o que ele quer é apenas ele quer que o nosso coração seja entregue a ele, porque a salvação nos é dada de graça, é imerecida. Deus nos dá a vida diária e uma vida eterna no porvir, de graça. Para nós é de graça, mas para ele custou tudo. Custou um sangue raro, que já não existe, de um filho unigênito, único daquela espécie. Deus teve que se humilhar para que nós, eu, irmão Mário e as pessoas que nos assistem, vivêssemos hoje e tivéssemos a promessa e a certeza de viver eternamente. Nós, na nossa sociedade que é uma sociedade mercantilista, temos a tendência de considerar que tudo o que é de graça não tem valor. Tudo o que é de graça não presta, não é? Quer dizer, temos a ideia de que tudo o que é gratuito nos é oferecido, foi-nos oferecido porque não custou nada, não é? Foi-nos oferecido porque a pessoa que ofereceu, a ela não lhe custou nada. E temos esta noção. Ora bem, o perdão de Deus e a salvação, de facto, são gratuitos. Mas isso não significa que sejam sem valor. Aliás, pelo contrário, eles custaram a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. A dádiva do perdão, a dádiva da salvação, custou o sacrifício máximo, que foi a vida de Jesus. E isto é uma coisa, parece uma contradição. Aquilo que é para nós uma dádiva, que é para nós uma graça, não é? Teve um custo altíssimo para Deus. E isto é esta contradição, então, de comprar uma coisa de graça, não é? Exatamente. Que, no entanto, lá está, as palavras do profeta Isaías, mais uma vez, ele diz ao povo que aceita este perdão gratuitamente. Mas a palavra de comprar, que aqui está escrita, realça de facto o facto de que Deus oferece às pessoas para preencher as necessidades
e os desejos, aquilo é algo valioso. Pelo que a aceitação disto requer uma transação. É valioso, é muito valioso. Para Exato. Deus é o mais valioso que poderia ter havido, não é? E esta é Pois. a aparente contradição entre o comprar e o ser de graça, não é? Pois, sim, sim. E importa realçar também, irmão Mário, que aquilo que disse que quando alguém nos oferece, ou quando temos alguma coisa de graça, a tendência é desvalorizar aquilo. Realça-se aqui a questão de que a salvação realmente é pela graça. Mas há aqui três itens que devemos introduzir. A salvação é pela graça, mediante a fé no sangue de Cristo. Mas nós somos julgados pelas obras, não porque as obras nos salvam, mas é que quem vive de acordo com o amor de Cristo, vive, ou seja, pratica a obra de serviço. Por amar a Deus, ele faz o bem, não para ser salvo, mas porque já é salvo, é apenas isso. Porque, então, senão vamos ser julgados de quê? Exato. Vamos ser julgados por aquilo que fizemos ou não fizemos, ou devemos fazer e não fizemos. E isso, sim, nos remete também para a lição de segunda-feira, onde os caminhos e pensamentos do nosso Deus e Criador e Redentor Jesus Cristo são mais altos. Eu aqui gostaria de dizer, irmão Mário, que o mistério da piedade, que é Jesus Cristo, nosso Criador, que também é o nosso Redentor, é contrário ao mistério da iniquidade, que é a criatura. Exatamente. Na eternidade, nós teremos muito, ou seja, teremos tudo para aprender sobre quem Deus é e por que essa questão da vida, aquilo que Deus é, eu entendo que vai ser um estudo permanente na eternidade. Porque as pessoas têm muitas perguntas para fazer. Eu tenho muitas, irmão Mário e as pessoas me assim, temos muitas perguntas a fazer para entender nós temos de considerar sempre que Deus é uma entidade completamente infinita, isto é, muito, sobrepuja todo o nosso entendimento. Exatamente. E qualquer consideração que nós possamos ter hoje com a nossa mente, com a nossa capacidade, qualquer interpretação desse poder divino e omnipotente é apenas uma pequena dimensão, infinitamente pequena em relação àquilo que Deus é de facto. Com certeza. Se nós considerarmos o infinito que é o universo, o infinitamente pequeno que é a estrutura, por exemplo, da matéria, nós percebemos que este ser que está por detrás de toda esta realidade terá que ser infinitamente superior. E nós não temos capacidade hoje, e é como o irmão Beneco diz, quer dizer, teremos toda a eternidade para perceber e para compreender isto. Sim. E, nomeadamente, compreender os tais caminhos que são mais altos que os nossos e que só, desta forma, estruturaram o plano da salvação. Exatamente. Porque o plano da salvação é um dos grandes mistérios também, um maior mistério do universo também. E compreender que este Deus, para o qual nós somos simples, menos que formigas, como é que se compadeceu de tal forma de nós que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer possa ter a vida eterna. Portanto, é exatamente esta diferença, esta abissal diferença entre o poder de Deus e a nossa finitude, não é? Que torna Deus um ser digno de toda a honra e de todo o louvor. Não é verdade? E é por isso que este tema é um tema inesgotável. Exatamente. O assunto também como diz Ellen White, da própria encarnação de Cristo. Não é? Como é que nós podemos compreender um Deus eterno vir ao mundo sob a forma de um ser humano? Limitado também, limitado num corpo, limitado com todas as características de um ser humano, com nascendo criança, com o crescimento, com o seu sofrimento, com a fome que passou, tudo isso. Tudo é uma coisa incompreensível para nós, não é verdade? Esta realidade mostra-nos exatamente esta situação. Nós agora iremos fazer um pequeno intervalo para ouvir a jovem Vânia Soares oferecer-nos um hino de adoração cujo tema é Senhor, eu preciso. Para vós,
eu peço então atenção para ouvirmos a Vânia Soares. Venho a ti me confessar, para minha alma descansar. Sem tuas mãos perdidas estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se perdida estou, encontro graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, há liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Rico e belo número musical aqui da nossa irmã Vânia Soares. Senhor, eu preciso, realmente nós precisamos, eu preciso ser amigo de Deus, do nosso Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, para não sermos amigos de um jejum, ou seja, amigos aqui entre aspas, que sejamos sinceros num jejum que Deus quer que se verifique na nossa vida, que é a lição de terça-feira, plasmada em Isaías 58, verso 3. Portanto, Deus não se agrada com uma adoração superficial, uma adoração de aparente, uma falsa piedade, uma religiosidade aparente, mas sim um jejum sincero que tem respaldo apenas no capítulo 13, no versículo 13 e 14 de Isaías 58. Porque aquilo que os israelitas literais, e que também muitos de nós
israelitas espirituais fazemos, e eles faziam, era apenas para aparentar, quer dizer, era como que se forçar a Deus pedir-lhe um favor, porque eles estavam a fazer um favor a Deus, mas nós sabemos que a Deus não se faz favor, a Deus não se engana, a Deus não se ilude, a Deus não se força. Tudo que Deus quer e o faz porque Ele quer e acontece sempre na plenitude do seu tempo. Portanto, o jejum que Deus esperava deles, espera de nós, não é o que estava descrito ou está descrito nos primeiros versículos de Isaías 58, não. É o que está em Isaías 58, mas versículo 13 e 14. A sociedade judaica desta altura era uma sociedade que vivia uma religiosidade de fachada. E então eles diziam, porque é que jejuamos nós regularmente e tu, Senhor, não reparas? Não é? Por que razão é que nós fazemos tudo certinho, fazemos todos os passos necessários que estão descritos na lei e tu não reparas? Era um pouco a mesma filosofia de vida que tinham também os fariseus no tempo de Cristo. Exato. Não é? Eles cumpriam todas as regras. Eles culpavam inclusivamente aqueles que não as cumpriam e criticavam, não é verdade? E vemos que Cristo acaba por dizer deles que tu olhas para o cisco do olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu, não é verdade? Exatamente. Portanto, esta era a realidade desta sociedade. E depois, através do profeta Isaías, o Senhor vai-lhes dizer, olha, a razão está em que mesmo no dia do vosso jejum, não é? Vós vão atrás dos vossos desejos, dos vossos negócios, vocês exploram os mais fracos, os trabalhadores, e isso é contrário à minha lei. Portanto, eles cumpriam as regras, as pequenas regras, mas no essencial estavam afastados da filosofia daquilo que era o amor ao próximo. E este era o grande pecado do povo de Israel. Com certeza. Não é? E essa falsa piedade e falsa devoção constituem um leque de pecados imperdoáveis se não houver arrependimento, que mantêm o santuário celestial, não sei qual é o termo, não diria sujo, mas manchado. E por isso é que em 1814, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário passaria a ser purificado. Portanto, porque este dia de jejum refere-se ao dia da expiação, ao Yom Kippur, que era o grande dia, era um dia de jejum. Porquê? Porque era um dia de abnegação e de sacrifício em que o povo devia levar os seus pecados a Deus e ele perdoava os seus pecados e ele limpava o santuário nessa altura. O santuário era limpo dos pecados que tinham sido acumulados pelo povo e era feito ali um processo de purificação, não é verdade? Ora bem, e era isto que o povo, eles faziam os rituais externos, não é verdade? Mas na verdade não se humilhavam de coração. E era este o grande problema da sociedade israelita, não é? Então é por isso que o Senhor se queixa. O que é que havia de mal com o jejum que eles praticavam? Era um jejum apenas exterior. E não havia uma humildade de coração. É este o problema. E parece que eles até estavam à espera que o Senhor os felicitasse por este comportamento. Com certeza. Deus conhece os corações, não é verdade? Como Cristo conhecia, e foi por essa razão que Cristo também criticou os fariseus. Então, isso é uma chamada de atenção para nós, porque não vale a pena pregar, cantar, apresentar lição, orar, enfim, jejuar, para que os outros vejam que nós estamos do lado certo, ou para pelo menos... Sim, porque a Deus não se engana, mas não vale a pena enganarmos a nós mesmos. Então, isso nos leva para a lição de quarta-feira, que é uma luta de jejum. Eu aqui gostaria de dizer que
quando se está a servir a Deus, e aqui é servir a Deus de coração, nós ajudamos os outros, o próximo no caso, não como um fardo, mas como uma honra. E por isso, eu enalteço, por minha livre iniciativa de pensamento, o papel da nossa querida Igreja do Barreiro na pessoa coletiva da ADRA, que assiste muitos necessitados da nossa igreja. Então, Deus seja louvado por isso. Exatamente. Então, isso nos leva a dizer que Deus não quer que ajudemos as outras pessoas para mostrar que, se nós não fizermos isso, elas se tornam ou se tornariam piores. Uhum. Não é isso que Deus quer. Deus quer que aquilo que a gente tiver que fazer seja de coração, aquilo que Ele vê, e que seja realmente para ajudar o próximo ou seja, de coração altruísta, sem esperar nada em troca, nem mesmo uma simples vanglória ou um simples elogio. Claro. Nós podemos aqui também, e mais uma vez, olhar para a vida de Cristo. Na verdade, sabemos que o Senhor Salvador, nos 3 anos que viveu nesta terra, a mostrar-nos como deveria ser a nossa vida, o que é que ele preocupou-se particularmente em fazer o quê? Em pregar apenas, em falar, em dizer quais seriam os caminhos que deveríamos andar, etc. Ou, pelo contrário, fazer o bem. Curar aqueles que iam a ele pedindo a cura para as suas enfermidades físicas, para os seus sofrimentos físicos. Dar de comer àqueles que tinham necessidades básicas. Alimentar multidões como ele fez. E a maior parte do tempo, ele passou exatamente a fazer o bem, a praticar este tipo de atos que minoravam o sofrimento daqueles que estavam à sua volta. E esse é um exemplo que nós não podemos, de alguma forma, esquecer. Porque Deus não quer de nós apenas que cumpramos rituais religiosos, porque isso qualquer pessoa pode fazer. Cumprir os rituais de uma religião é uma questão de apontar todos os rituais que são necessários, e nós, mesmo na nossa igreja, temos muitos, mas se o fizermos apenas de uma forma superficial, podemos cumprir todas as regras, mas estamos longe dos caminhos da salvação. Porque Deus requer de nós um tipo de comportamento de ajudar os outros, de mostrarmos de uma forma prática o amor que Ele pretende que nós mostremos aos outros, àqueles que sofrem, que estão à nossa volta e que são muitos. E, portanto, devemos pautar a nossa vida por esse tipo de ações práticas para ajudar os outros. Essa deve ser, de facto, a nossa preocupação maior. Exatamente. Então, essa é uma lição muito, muito direta para nós e incisiva, porque ter dieta vegetariana é bom, guardar o sábado estrito é bom, mas se isso for só para aparentar, estaremos do lado esquerdo, ou seja, estaremos do lado da mão esquerda de Cristo quando voltar, como descrito em Mateus 25, 40, onde diz que os que estão do lado esquerdo são aqueles que não me visitaram, mas os que estão do lado direito são aqueles que fizeram bem a um destes meus pequeninos. Assim, para sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Isto é um texto extremamente. Exatamente. Sempre que fizeste a alguém que precisa, Cristo põe-se aqui no lado daqueles que sofrem, do lado dos que são esquecidos, dos que são marginalizados, e quando estamos a fazer bem a uma destas pessoas, é como se o fizéssemos ao próprio Salvador. Isso é um aspecto interessantíssimo da missão e do ensino de Cristo para a nossa vida. Com certeza. E aqui já para terminar, irmão Mário, eu queria mesmo que desse aqui uma chega para dizer que eu encontrei aqui umas questões. Tá? Aqui a lição de quinta-feira fala sobre um tempo para nós. E aqui um tempo para nós está relacionado com o sábado e também diretamente com a piedade. E aqui em que coisas mais gostamos que Deus nos dê? Ou seja, o que nós queremos mais que Deus nos dê? Será que por pagarmos as contas, por pagarmos os créditos, etc., etc., isso é importante, porque faz parte da nossa vida. Mas será que é só isso? É para isso que a gente vive? E outra questão. Mas será que só aqueles que ganham bem é que devem ajudar? E aqueles que ganham, os que estão na linha média da vida, não podem ajudar? E aqueles que, se calhar, têm o mínimo ou
Quer dizer, o pouco para o dia a dia não podem ajudar. Então, e a viúva pobre, o que deu? E sobre o sábado, irmão Mário, já vai ter a palavra e vai terminar. Será que é uma contradição dizer que o sábado é um dia de deleite, mas também é um dia em que nós não podemos fazer a nossa própria vontade? Será que há aqui uma contradição? Pronto, este texto mostra-nos e diz-nos de uma forma muito simples que se desviares o teu pé do sábado, então temos que desviar o pé. Para quê? Porquê? Porque se não desviarmos estamos a pisar, estamos a profanar o dia de sábado. E o dia de sábado é um templo no tempo. É como se tivéssemos algo sagrado, mas não como um edifício de adoração, como uma igreja, mas como um templo edificado no tempo. Exatamente. Isto é, há em cada 7 dias, no ciclo dos anos, Sim. há em cada 7 dias um período que Deus requer especial. E esse tempo, para nós, é um tempo de dedicação a Deus. Essas horas são horas especiais para todas as criaturas. E Deus requer de nós esse tipo de respeito para com o sábado. Então, ele diz que se desviares o teu pé do sábado e deixares de prosseguir nas tuas empresas no meu santo dia, se ao sábado chamares deleitoso, digno de honra, se o honrares, não segundo o teu próprio caminho, nem nem te ocupando das tuas empresas, nem falando palavras vãs, então o que é que acontece? Se tivermos este tipo de atitude, então te deleitarás no Senhor, não é verdade? E eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Este, de facto, é um poema solene em que Deus convida de uma forma também amorosa a que nós olhemos para o dia de sábado de uma forma especial, não como um fardo, não como um peso, como mais uma vez faziam também os fariseus no tempo de Cristo, em que contavam os passos que davam, aquilo que faziam, não podiam dar mais que não sei quantos passos e tal, mas depois faziam também hipocrisia, porque se caísse de facto, como Cristo disse, um boi ou um jumento, se caísse no poço, eles iam lá tirá-lo, não é verdade? Porquê? Porque aí estavam a perder dinheiro se o deixassem lá ficar. Mas aí esqueciam tudo, todas as regras, não é verdade? Ora bem, o sábado foi feito por causa do homem, como disse Cristo, e não o contrário. Portanto, neste aspecto, o capítulo 58 que nós temos estado a estudar aborda fundamentalmente o problema da abnegação, o problema da bondade, não é verdade? Da bondade prática, da caridade prática e também o problema do sábado. E parece que não existe ligação entre estes temas, mas existe, ela existe. Porque estes 3 temas estão envolvidos na concentração em Deus, nas suas prioridades e no reconhecimento de sermos dependentes dele. Exato. Não é verdade? Esta é, de facto, a ligação de 3 aspectos de Isaías 58. Portanto, o sábado é, de facto, como eu disse, um tempo para nós, um tempo que nós podemos e devemos dedicá-lo a Deus e também ao próximo, e também àqueles que sofrem à nossa volta, mais uma vez. Exato. Portanto, podemos fazer um resumo desta lição, de alguma maneira, para o profeta Isaías, ao apelar ao povo para acabar com as práticas erradas que tinha, não é verdade? Para se voltar para Deus. Acabou por definir um tipo de comportamento que era muito mais elevado que aquilo que o povo fazia. E de alguma maneira nós vemos que Cristo depois na sua prática vai exatamente dizer a mesma coisa e fazer a mesma coisa. E portanto isto leva-nos à filosofia que muitas vezes nós vemos descrita como o amor. O Novo Testamento é um tipo de filosofia onde o amor está em primeiro lugar. No Velho Testamento teríamos um Deus que se preocupava mais com o olho por olho, dente por dente. E nós vemos que isto não é assim. Nós vemos que também aqui
com Isaías nós aprendemos já, e por isso é que Isaías por muitos é considerado como o Evangelho No Velho Testamento. do Velho Testamento. De facto, está explanada de uma forma clara aqui com o profeta Isaías aquilo que Deus queria, a filosofia de vida que Deus queria que o povo de Israel desenvolvesse. Exato. E que infelizmente não desenvolveu e por isso foi rejeitado como povo especial. E nós Olha. sabemos disso, não é verdade? Exato. Bom, mas em resumo, esta forma amorosa que Deus pede para o seu povo exercer o cristianismo era já uma filosofia que emanava do Velho Testamento. E isso é algo de extraordinário nós considerarmos, quando nós considerarmos hoje, porque o Novo Testamento é apenas a continuação, é apenas o culminar daquilo que é a filosofia que vem do Velho Testamento também. Exatamente. Bom, então, queridos amigos, queridos irmãos, povo santo de Deus, terminamos aqui com mais Palavras Cruzadas, lições da Bíblia, lição 11. O nosso amor, aquele amor que Deus quer que tenhamos é ativo. A salvação é pela graça no Antigo Testamento, a salvação é pela graça no Novo Testamento. Por isso, se o meu amor, o teu amor, o nosso amor não for ativo, será difícil entrar na eternidade. Não porque Deus não queira, mas porque nós estamos a endurecer o nosso coração. Então, que Deus nos dê um bom entendimento da sua palavra e nos deleitemos nessas lindas frases da lição número 11 e que fiquem gravadas nos nossos corações. Para nós foi um prazer e esperamos que tenha sido uma oração na presença de Deus. Amém. Para nós também desejamos as maiores felicidades para todos aqueles que nos ouvem e que aproveitem para estudar e para se aproximarem mais de Deus ao estudar a sua palavra. Obrigado.